Ele perdeu tudo no mesmo dia: filhos, riqueza, casa, saúde, dignidade. E mesmo assim, ele não amaldiçoou a Deus. Como alguém suporta isso? Como alguém continua de pé quando tudo desaba? A história de Jó não começa com sofrimento. Ela começa com algo ainda mais perigoso. Ela começa com uma permissão. E o que aconteceu depois vai mexer com você. Jó era próspero, muito próspero, rico, respeitado, pai amoroso, homem íntegro. Ele ajudava os necessitados, era justo nos negócios, temia a Deus. Sua vida parecia perfeita, mas havia algo invisível acontecendo. Uma conversa no céu, uma pergunta que mudaria tudo. Será que Jó continua fiel se perder tudo? E naquele instante, o invisível começou a afetar o visível. Um mensageiro chega correndo, respiração ofegante. Os bois foram roubados, os servos foram mortos. Antes que ele termine, outro chega. Fogo caiu do céu, consumiu o rebanho. Antes que ele acabe, outro chega. Camelos levados, servos mortos. Jó ainda está tentando entender. Quando o quarto mensageiro chega, silêncio. Seus filhos estavam reunidos. Uma festa. Um vento forte atingiu a casa. A casa caiu. Todos morreram. Todos. O homem mais abençoado da região agora está sozinho. E o que ele faz? Ele se levanta, rasga suas vestes, cai com o rosto no chão e diz: Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Ele não negou, ele adorou, mas não acabou. O ataque não era só material, agora era físico. Feridas dolorosas cobrem seu corpo, da cabeça aos pés. Ele se senta sobre cinzas, coça as feridas com um pedaço de cerâmica. A dor é constante, arde, lateja, queima. E então, a pessoa que restou, sua esposa, ela olha para ele, desfigurado, humilhado, sozinho, e diz: Você ainda mantém sua fé? Amaldiçoe a Deus e morra. Outro golpe. Quando tudo cai, às vezes a última voz que sobra é a que tenta destruir o que restou. E Jó responde: Falamos do bem, mas não falaremos do mal? Ele continua, mesmo sangrando. 3 amigos chegam. Eles o veem de longe. Mal conseguem reconhecê-lo. Sentam com ele, 7 dias, em silêncio. E esse foi o momento mais bonito. Mas então, eles falam, e tudo muda. Eles começam a acusar. Você deve ter pecado. Deus não faz isso com inocentes. Confesse o erro escondido. Agora a dor física vira dor emocional. Ele não apenas sofre, ele é julgado. Ele não apenas perdeu tudo, ele precisa se defender. Discussões intensas, palavras cortantes, silêncio pesado. Jó começa a questionar. Não nega Deus, mas pergunta: por quê? Ele não entende. Ele não vê o céu. Ele só sente a dor. E aqui começa a parte mais humana da história. Ele chora. Ele lamenta. Ele deseja nunca ter nascido. Mas ele não abandona. E essa é a diferença. Capítulo após capítulo. Nenhuma resposta. Nenhuma explicação. Nenhuma intervenção. O céu parece fechado. Você já sentiu isso? Quando ora, e o silêncio é a única resposta? Jó continua falando. Continua clamando. Continua buscando. E então, depois de tudo, depois das acusações, depois das lágrimas, depois do silêncio, Deus responde, mas não do jeito esperado. O vento começa, uma tempestade se forma, e do meio da tempestade, uma voz. Não é uma explicação, é uma revelação. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Silêncio. Você pode ordenar as estrelas? Pode controlar o mar? Pode dar ordens ao amanhecer? A cada pergunta, Jó percebe. Ele não entende tudo, mas existe alguém que entende. A dor não diminui, mas a perspectiva muda. Ele cai novamente. Agora, não em desespero, mas em reverência. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te veem.
Arrepio. Ele perdeu tudo, mas encontrou algo maior. Uma fé que não depende de circunstância. Uma fé que não precisa de explicação. Uma fé que permanece, mesmo quando tudo some. E então, a restauração vem. Não como recompensa automática, mas como consequência da perseverança. Seus bens voltam. Sua saúde é restaurada. Novos filhos, nova história. Mas a maior vitória não foi material. Foi interior. Todos nós temos dias de Jó. Dias em que tudo parece ruir. Dias em que perguntas não têm resposta. Dias em que o silêncio dói. A história dele não promete ausência de sofrimento. Ela promete algo maior, que a fé pode sobreviver ao caos. Que você pode não entender o processo, mas ainda confiar no autor. Que perdas não definem seu destino. Que o silêncio não significa abandono. Talvez você esteja no capítulo da perda. Talvez esteja no capítulo da acusação. Talvez esteja no capítulo do silêncio. Mas a história ainda não terminou. E o mesmo Deus que falou do meio da tempestade continua falando hoje. Se essa história tocou você, não ignore. Talvez você esteja enfrentando algo que ninguém entende. Talvez você esteja sendo julgado injustamente. Talvez esteja cansado. Mas Jó prova algo poderoso. A fé verdadeira não é a que celebra apenas nos dias bons. É a que permanece quando tudo dói. Agora eu quero saber de você. Qual parte dessa história mais mexeu com você? Foi a perda? O silêncio? A resposta final? Escreve aqui nos comentários. Eu leio cada um. E se você quer mais histórias que fortalecem a fé em tempos difíceis, se inscreva. Porque ainda existem muitas histórias como essa, esperando para reacender sua esperança. E lembre-se, a tempestade pode ser forte, mas a fé pode ser mais forte ainda. Até o próximo vídeo.